Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O podcast de hoje vamos falar de empreendedorismo feminino. Vamos falar com uma empreendedora que é mãe, que é a Janaína Souza Passos. Ela é administradora, mestre e doutora em administração, com foco em modelagem de negócios. E ela também é criadora da Onigiri. É uma marca pioneira em plena expansão. Seja muito bem-vinda, Janaína, no nosso podcast. Obrigada, Ismael. É um prazer estar aqui nesse podcast, o Conexo, que conecta ideias, né? E é muito legal poder estar aqui, trocar figurinha, conversar e compartilhar um pouco da minha história. Que bacana. Gente, na apresentação vocês já perceberam, né? Mãe, empreendedora, estudiosa, tem uma ideia maravilhosa que criou um produto espetacular. Inclusive, já olha lá no Instagram, tá? Já olha, já curte, já segue. Você que gosta de comida japonesa, esse é o lugar que você precisa ir. Mas, falando de negócios, né? Falando de empresas, falando de empreendedorismo, por que comida japonesa? Então, Ismael, o que acontece? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e estudiosa. Então, durante a faculdade, eu tive várias ideias de negócios. Então, eu fazia um bico aqui, um bico lá, trabalhei em várias empresas, tive algumas iniciativas empreendedoras e, numa dessas curiosidades, eu comprei um livro de como fazer sushi. É um livro, isso foi em 2001, 2002, por aí. Então, eu comecei a ler o livro e comecei a testar receitas. E, beleza, fui testando e os parentes começaram, tu devia vender. Isso lá no Piauí, lá em Teresina, que é uma cidade super quente, o clima super favorável, né? Então, eu comecei a abrir um delivery com esses sushis, montei cardápio, tudo, e deu super certo. Isso em 2001, 2002. Caraca. E aí, com o passar dos anos, né, estudando, fiz faculdade, terminei faculdade e tive a ideia de fazer um intercâmbio. Morei 1 ano em Londres, trabalhando em restaurantes japoneses. Fui para a cozinha, fui aprender outro idioma, fui viver outra coisa. Então, aí eu fui imersa, né, na comida japonesa. Ela já está comigo aí há mais de 20 anos. Caraca, que legal essa questão de se especializar, né? De buscar conhecimento, fazer intercâmbio e trabalhar nos restaurantes que são especialistas nisso, né? Exato. Então você traz uma experiência de mais de 20 anos, ó, para você que está assistindo, que é uma experiência de 20 anos, especialista, estudiosa, para trazer o melhor que você tinha para oferecer para o seu cliente, essa preocupação, né? Com certeza. Mas, outra pergunta do milhão, a pergunta que vale 1 milhão, né? Por que empreender? Da onde a ideia? Quem que empreendia? Já via os pais empreendendo? Ou você foi entre aspas, né, ovelha negra? Fui a ovelha negra. Assim, a minha família tradicionalmente não é uma família de comerciantes, né? Sempre eu ouvi, tem que estudar para concurso, tem que estudar para concurso. A minha mãe sempre me falou, ela é muito estudiosa, minha família é muito estudiosa, muito acadêmica, então eu tenho esse pezinho acadêmico, mas realmente é uma família que empreende muito pouco. Dificilmente tem casos de empreendedores ali na minha família. Então, veja bem, minha mãe é concursada em 2 lugares, super dedicada, estudiosa, e sempre me falou, olha, estuda para concurso, porque isso que é certeza, estabilidade, né? Enfim. E eu fui a ovelha negra da família, digamos assim. Mas, não sei, desde sempre eu tive esse pensamento voltado para o empreendedorismo. Mas quando começou isso? Na escola? Você era daquelas pessoas, daqueles alunos que estudavam, vendiam na escola ou não? Não, mas quando eu era criança, assim, pequena mesmo, ali de uns 8, 9 anos, eu tinha vontade de vender minha arte. Tudo que eu queria aprender, tudo que eu aprendia, eu tinha vontade de vender. Mas eu não tinha coragem, né? Eu era muito tímida. Então, não era aquela pessoa que vendia na escola, mas eu sonhava em vender. Cheguei uma vez a fazer
argilas na escola e liguei nos classificados e anunciei. E o pessoal começava a ligar lá em casa. Aí é que vende vasos decorativos? O pessoal, não, imagine. Aí foram ver o anúncio meu. Eu estava tentando vender meus vasos com 8, 9 anos de idade. Imagina. Começou cedo. Comecei cedo. Começou cedo. É. Legal essa questão da visão, né? Hoje, se você faz um volta no tempo, né? Com 9 anos eu tava lá fazendo vasinhos lá e tentando achar um caminho para venda, né? Então, e trazendo para os dias de hoje, fazendo esse link, essa conexão, imagina, né? A estrutura que você tinha em mãos na época e a estrutura que você tem em mãos hoje para trabalhar. Exato. Então, quando a gente volta no tempo, de quando o que você tinha na época? Eu tinha isso, uma vontade. Liguei no Classificados. Hoje você tem um Instagram que entrega conteúdo, que fica os vídeos que hoje... Nossa. Hoje mudou muito, a tecnologia contribuiu muito para essa mudança, né? Hoje a gente tem... Eu costumo dizer que assim, a gente... Na visão de hoje, a gente tem tanta coisa que mas o que falta, às vezes, é aquele tempo que a gente tinha. É verdade. A tecnologia tirou o tempo de qualidade das pessoas. Eu estava conversando esses dias com um empresário, ele falou, olha, eu preciso de tempo. Isso é verdade. Condições financeiras, graças a Deus, ok, eu preciso de tempo. E é o que falta hoje, né, para as pessoas. Mas, voltando pro assunto aqui do empreendedorismo, né, então a Janaína começa novinha, fazer as artes em argila, e tentando vender. Aí passa um tempo, você vai para a escola, foi estudar, tentou concurso, não? Olha, para não dizer que eu não tentei, eu fiz uma vez uma prova de concurso. Para agradar a mãe, no caso, né? Foi. Acho que para agradar a mãe. Mas nem sei se passei. Nem olhou? Nem olhei o resultado. Era concurso, acho que da Caixa Econômica, daqueles que 5.000 pessoas passam e ficam anos, né, esperando, chamadas, né? E tal. Mas acabou que tudo isso foi evoluindo, né? E eu sempre tive essa vontade, essa pegada muito do trabalho. Então, a minha mãe falava, olha, você não está indo bem nos estudos. Ela falava, mãe, eu gosto de trabalhar. Quando entrar na faculdade, pode trabalhar. Até lá, não. Beleza. Então, quando eu comecei a faculdade de administração, o trabalho virou a maior diversão da vida, né? Eu trabalhei em algumas empresas, ramos diferentes, testei ideias, dei aula particular, trabalhei em empresa de pizza, trabalhei como digitadora. Nossa... Naquelas maquinonas de escrever? Não chegou nessa época. Não, mas eu... Não, graças a Deus. Não, mas eu tinha. Na minha época tinha ainda. Não, ainda tinha, mas... Isso já era no computador, enfim. Eu lembro quando eu era jovem, eu tava lá com... A gente tinha as máquinas de escrever. Tava entrando o computador, tava chegando a minha geração ali dos anos 90. Sim. Tava chegando o computador ali. Aí você, né? E tinha ainda as máquinas de escrever. Mas, meu Deus, uma vez eu tentei fazer um texto. Nossa, não pode errar. Não pode errar. E você tinha que ficar procurando a letra ali, né? Sim, é verdade. E puxando o papel pra cima. Batia uma linha, puxava o papel. Batia uma linha, outra linha, puxava o papel. Cara, a geração de hoje, a geração Z, vocês nunca vão saber disso, mas tem na internet, tá? Se você procurar lá a máquina de escrever como funciona, você vai ver como que era. Você reclamar hoje do teclado do computador, que hoje... Sim. Tem pessoas que falam, o teclado do computador. Não tem o corretor, né? Que o celular, você digitou duas palavras, ele já te dá a dica da palavra que você quer digitar, né? Desse jeito, isso mas assim, naquele momento, então, você trabalhou digitando e trabalhando em diversas empresas, mas sempre com esse foco pensando, vou ter que montar um negócio. Sempre pensando. Então, assim, qualquer ideia que eu tinha, instintivamente, na minha cabeça, virava uma ideia de negócio. Ainda hoje eu tenho isso. Sempre que eu tenho ideias, eu monto na minha cabeça
um plano de negócio, uma DRE, um ponto de equilíbrio. Eu adoro fazer isso. Para mim é uma diversão, sabe? Pegar um papel, pegar uma planilha e ficar, olha, se a gente vendesse tanto e tal, nessa estrutura tal, a gente conseguia esse ponto de equilíbrio aqui, sabe? Então, qualquer coisa que eu imagine. E se a gente vendesse pão no drive-thru? Aí lá vai imaginar as DRE. E se vendesse onigiri? Então, nesse e se fazer alguma coisa, se fizer alguma coisa, eu comecei a trabalhar com sushi, né? Tive essa ideia de aprender a fazer. Você é muito criativa, né? Você está aqui, você está falando em coisas, duvido que você já criou mais uma ideia de negócio só nesse pensamento aí. Nossa, desse jeito. Então, realmente, a minha cabeça ela tem uma necessidade muito grande de criar, né? Então, Ismael, se falar que, olha, a gente tem aqui uma loja de camisas azuis. Eu vou pensar, uau, a gente podia abrir uma do lado de camisa verde e uma do outro lado de camisa amarela. Enfim, eu sempre vou pensar o que pode ser diferente do que tá. Não como um, tipo, eu sou super criativa, mas assim, eu penso em como fazer diferente uma coisa que já tem. Que já melhorar, né? É meio que instintivo nessa ideia que eu acabei criando, né? O Onigiri to Go, criei a embalagem, enfim, crio milhares de coisas ali todo dia, né? E aí eu vou testando as ideias. Eu estava olhando nas tuas redes sociais, falando já da Onigiri, os desenhos, o sushi com desenhos de ursinhos. Cara, eu falei, cara, que fantástico. Quem que é o marketing criativo dela? Porque tem lá o ursinho, daí tem outra coisa, tem tudo com sushi mesmo. E a gente, assim, eu vejo muitos vídeos de pessoas cozinhando, de pessoas fazendo coisas super aleatórias, até de pessoas só vivendo o dia a dia delas em vários cantos do mundo. E nessas de comida japonesa, às vezes até uma pegada também mais coreana, as mães e às vezes alguns pais também fazem a lancheirinha das crianças com esses desenhinhos, né? Então, eu comecei a fazer também onigiri de ursinho, eu fazia pratinhos e tudo. E aí, nisso, surgiram algumas ideias, né? De onigiri com carinha. E o onigiri, ele é muito kawaii, né? Ele é muito fofinho, ele cabe carinhas, ele cabe expressões. A gente usa muito carinha de emoji. Então, tem muito essa coisa lúdica, muito essa coisa da criança, né? Que eu acho que é uma coisa muito também trazida do materno para mim, né? Porque tudo isso surgiu muito. Eu voltei a empreender depois que eu virei mãe. Até então, eu estava trabalhando de manhã e de tarde, dava aula à noite. Eu não tinha filho, né? E eu adoro falar de negócios, então eu trabalhava numa empresa de tecnologia de manhã e de tarde. E à noite eu dava aula de capacitação para empreendedores, de gestão estratégica, pela Prefeitura de Curitiba. Era uma delícia. Cara, uma delícia. Fantástico. Meu módulo, eu era a professora que mais aproveitava, porque era justamente na gestão estratégica que o pessoal mostrava o produto. Então, tinha chefe de cozinha, eu tinha que provar comida. Então, a gente fazia uma feira mesmo. O meu último dia de aula era uma feira, onde todo mundo ia apresentar as suas coisas. Então, eu ficava ali, eu amava aquilo. Eu falei, eu vou tomar coragem e vou abrir meu negócio. Porque eu estava ali, né, envolvida. Na verdade, eu dava aula para empreendedores, mas o que eu estava mesmo era com a invejinha deles. Eu queria mergulhar de cabeça naquilo ali, eu não tinha coragem de sair do meu emprego, que estava ótimo, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma prova de mestrado quando a minha primeira filha nasceu, amamentando, né? Inclusive, foi uma aventura essa prova, depois eu conto. E daí, eu estava naquela, vou empreender, tenho coragem, não tenho, vou, não vou. E aí eu falei, bom, se eu não passar no mestrado, então é um sinal que eu tenho que abrir meu negócio de comida. Fez um desafio. Um desafio, só que aí eu passei. E daí? Aí eu fiz o mestrado. E era com dedicação exclusiva, então eu passava quase que o dia inteiro lá. Então eu era meio acadêmica, meio mãe, né? Comecei o mestrado amamentando. Ainda falei assim, não, quando terminar o mestrado eu vou migrar para o empreendedorismo, não vou fazer doutorado. Mas eu acabei fazendo, porque eu acabei passando na prova lá, enfim. E aí eu comecei o mestrado amamentando e o doutorado engravidando. Nossa.
E ainda para completar, eu abri, realmente eu parei com a vontade, com a falta de coragem de empreender, e abri o meu negócio de comida no meio do doutorado, porque eu, né, já que eu não estava fazendo nada, com 2 filhos, fazendo doutorado, com um filho pequeno e a outra correndo, aí eu decidi abrir uma empresa. Estava super tranquila. Estava bem tranquilo. Estava ansiosa, decidi fazer isso. Tem um amigo meu, que é o Lucas, que ele é sócio também do podcast aqui, às vezes ele participa com a gente, ele também tem 2 neném pequenas. E aí ele fala assim, Deus não chama preguiçoso. Boa. Só vai chamar se você estiver ocupado. Se você estiver desocupado, não vai acontecer as coisas. Ouvir. Não vai acontecer, porque assim, e trazendo pro lado das pessoas, quem não tá fazendo nada quer continuar não fazendo nada. Exatamente. Quem já tá fazendo, eu encaixo na minha agenda. Exatamente. Vanessa Jungs, que é a nossa host do Conexo Mulher, ela tem franquia da Influx, ela tem franquia da Flora Pura, ela tem 3 franquias da Influx, uma da Flora Pura, uma da Atos. Ela tem 5, 6 empresas, ela faz especialização, ela estava em mentoria em São Paulo antes de ontem, chegou ontem eu correria, ela vai abrir agora uma loja no Xaxim, e ela falou, não, Ismael, amanhã tá tudo certo o podcast. Tá vendo? Mas realmente. eu estava em São Paulo na segunda-feira. Chega na terça-feira, tem que resolver assuntos de 5 empresas. Aí hoje falou, não, pode contar comigo. Amanhã ela vai ter o evento lá de inauguração da loja. Nossa, tô cansada só de ouvir a rotina da Vanessa. Tô indo e eu venho pro podcast. Hoje ela faz 2 episódios. Nossa, tá vendo? Por quê? A pessoa tá disposta, as coisas acontecem. Disposta. Exatamente. E assim... E é mãe, é esposa, enfim, né? Sim. E eu acho que a maternidade alarga... A maternidade é a paternidade, né? Tu não me deixa mentir. A gente cuidar de criança... Nossa, criar um ser humano alarga muito a nossa capacidade de equilibrar pratos, né? Sim. Então, talvez seja isso que fez com que eu criasse coragem de abrir o meu negócio, que eu tanto sonhava e tinha medo, né? Enfim. E aí, hoje, por exemplo, eu tava vendo, né? Já são 3 lojas? Unidades. 3 unidades? São 3 unidades. Uma franqueada em Londrina, 2 próprias aqui em Curitiba. E um spoiler, estou olhando o ponto para abrir outra loja própria. E na semana que vem eu estou com um stand lá na Feira do Empreendedor do Sebrae, vendendo franquia, né? Com uma equipe lá, com uma condição super especial. A gente vai fazer uma promo, assim, bem bacana. Aqui no SIC? Aqui no SIC. Na Feira do Empreendedor que vai ter? Isso. Eu acredito que eu esteja também. Seja um franqueado, então. Seja um franqueado da Onigiri. Você que está procurando um negócio saudável, com a rentabilidade melhor do mercado e com a segurança de quem já tem 3 lojas, que é mãe de 2... Um casal. Um casal de filhos. Qual a idade? 13 e 9. 13 e 9. Então, 2 filhos, tem já 3 empresas, vai abrir a 4ª, o spoiler que ela acabou de dar aqui. Então, você que quer tá buscando por um negócio, eu quero empreender, mas não sei onde. Feira do Empreendedor, ou a gente vai deixar os links depois das redes sociais aqui da Janaína também. Tu pode chamar a Janaína, falar, Janaína, eu vi no podcast da Conexo, quero conhecer um pouco mais do projeto. Ela vai te apresentar com certeza um negócio de ouro. Com certeza. É isso mesmo. Realmente, no quesito criatividade do negócio, abrir uma franquia de comida japonesa com preço de micro franquia é uma coisa de louco. Eu contando parece que não existe, né? Mas realmente, o que é a parte difícil? Ter coragem de trabalhar com monoproduto. Mas tenha, porque eu já estou abrindo minha 4ª loja, então é porque dá certo mesmo. Sim, você já está validado, né? Validadíssimo. Está validado. Bom, franquias a gente vai focar nisso na sequência, vai deixar isso pra galera. Já fica o convite, né, para você visitar a Feira do Empreendedor, que vai ter agora na próxima semana. De 11 a 14 de setembro, nas páginas do Sebrae, Sebrae PR,
tem todas as informações, é um evento muito legal. Bacana. E então, visite, conheça o stand. Se você quiser saber sobre payback, retorno de investimento, como que está tudo isso, com certeza a Janaína vai te explicar nos mínimos detalhes. E aí é só coragem, né? Mas você que é empreendedora, você que já empreende, inclusive, Vanessa, se estiver assistindo, Eu quiser já ia falar da Vanessa. abrir uma franquia de alimentação, desse jeito. tá aqui a Janaína para conversar contigo. Exatamente, Ismael. Então, assim, ó, e como que concilia tudo isso? Então, Assim, eu entendo, mas para o nosso público entender, como que concilia tudo isso? tudo esse dilema da conciliação começou aonde? Como eu falei, foi mestrado amamentando, doutorado engravidando, e assim, dentro do meio acadêmico, tem aquela exigência muito pela dedicação exclusiva, né? Então, eu estava no doutorado, estudando, assim, praticamente 24 horas por dia, pesquisando, enfim, tudo em nome do programa muito bacana, muito sério e tudo, e me dedicando da forma séria como eu me dedico às coisas que eu participo. Porém, eu tive um filho planejado, a parte mais assombrosa, talvez, da conversa fosse essa, né? Porque todo mundo acha meio que inconcebível, né? Você fazer um mestrado ou doutorado e ter filho. E realmente eu estava nos meus planos fazer as duas coisas. Eu sabia que ia ser um pouco difícil de conciliar, mas ok. Acabou que o desejo de abrir uma coisa, ele veio mais pela necessidade, né? Eu, no meio do doutorado, não tive acesso à bolsa, deu um problema de bolsa de estudo, e eu precisava fazer o quê? Uma grana extra, né? Estava num período pós-recessão, aqui na faixa de 2016, 2017, estava um problema seríssimo, muitos cursos, pessoal trancando matrícula, ninguém conseguia aula para dar. O meu caçula estava com 10 meses, ou seja, ele já não estava exclusivo no peito, daria para eu pegar umas 2 noites de aula, o pai ficava com ele, eu não conseguia aula para dar. Falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer sushi em casa para vender. Aí conversei com a orientadora, eu vou dedicar dos 5 dias da semana, eram 5 tardes, inclusive, porque eu ficava com os meninos de manhã em casa, ia cada um para a sua escola ou creche de tarde, eu deixava eles, ia para minha creche, né, que era o doutorado, e voltava, colhia todo mundo, ia todo mundo para casa, feliz e fim de dia, estudioso. Só que eu falei assim, vou me dedicar apenas, já que eu não tenho bolsa, 3 tardes para o doutorado e 2 eu vou fazer sushi em casa para vender. Já vou procurar lugares, tentei vender no café de uma colega, deu certo, eu vendi alguns combinados lá. Enfim, comecei a anunciar o dia do sushi no Instagram. E realmente era assim, eu fazia pré-cozinha num dia, no outro dia saía entregando. Nossa. Era encomenda, era isso, era aquilo outro. Num dado momento, eu comprando insumos, uma pessoa falou assim, você já comeu onigiri? E me deu um onigiri para eu comer, que vendia lá no mercado municipal. Eu falei, nunca comi. O que é isso? Aí o vendedor falou, olha, é um lanchinho prático. Olha que legal, tem uma embalagem diferente, a alga fica crocante. Nossa, eu me apaixonei. Eu fui para casa, fiz o arroz, comprei as embalagens de onigiri, comecei a preparar um monte de recheio diferente, porque eu comecei assim, é muito legal, mas se fosse assim, eu acho que eu ia gostar mais. E aí eu comecei a testar, e pronto, Você nunca mais eu parei. Foi adaptando a tua realidade, né? A minha realidade. E aí o negócio começou a crescer, eu comecei a vender em cantina de escola, eu comecei a adaptar receitas, enfim. E aí eu fui testando ideias, né? Até chegar nesse produto, não vou chamar de produto final, porque o empreendedor, ele nunca termina, né? Até parafraseando os meus estudos da época do doutorado, que fala que o empreendedorismo, a prática empreendedora, é você ser um eterno gerúndio. Você não termina, você está sendo. Aí eu sou assim, não, eu estou sendo assim. Estou sendo assim nesse momento, estou mudando. Em constante evolução, né? É um verbo que ele está sempre no gerúndio, né? Então, só para enlaçar ali a questão da conciliação. Eu fiz essa negociação, né, com o programa, 3 tardes de doutorado, 2 tardes
sushi. Na época não tinha nascido o onigiri ainda, nasceu no meio. E aí, como é que eu vou escrever minha tese? Como é que eu vou sair viva de um ambiente que, não falando mal, mas não é legal, não é bem visto você ter filho no meio de mestrado e doutorado? Já até tive essa pergunta, você pretende ter filhos para entrar no nosso programa? Não no programa que eu fiz, mas em um deles eu tive essa pergunta de entrevista. E abrir empresa também não é legal. Mesmo sendo na área de gestão, a galera não curte que você fique abrindo empresa em meio de mestrado e doutorado, né? Você está só estudando. Ou seja, tinha 2 desafios. 2 encruzilhadas. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, para eu sair viva e com o meu diploma, eu acho que a minha tese pode ser uma autoetnografia sobre como é abrir empresa sendo mãe. A prática empreendedora parental. Lindo nome, complicado, nada mais nada menos do que abrir um negócio com o filho embaixo do braço, entendeu? Ou no peito, recebendo fornecedor e, enfim, como fazer todas essas loucuras que Vanessa faz, que Ismael faz, que eu faço e que tantos outros fazem. E até então, um tema de relevância bem razoável para quem está passando, né? Tipo, sim, mas eu nem tenho filho e tal, tanana, beleza. Isso era final de 2009, quando eu concluí o doutorado, graças a Deus, deu certo, terminei, fiz a tese, um material muito bacana. E 2020 veio a pandemia. Então, todo mundo que era pai e mãe, que achava o assunto razoável, viveu isso aí na prática. Na prática, na pele. Na pele, entendeu? Sentiu na então, pele. Tá ali. Aquele material se tornou, da noite para o dia, muito valioso, né? Eu tava olhando aqui no teu Instagram agora, do onigiri doce. Você entrou na onda do morango? Não, eu tentei entrar na onda do morango do amor. Não entrei no morango do amor. Mas o morango do amor me acendeu 1 milhão de insights. Eu já mudei certas coisas por causa do morango do amor. Porque ele foi uma maré rápida e curta. Mas o que eu avaliei também da mesma forma. Um produto, qualquer produto, pode se tornar viral da noite pro dia. Pode. O que faltou? Faltou preparo. Faltou mão de obra, faltou matéria-prima. Os preços foram uns absurdos. É verdade. Tinha pessoas que vendiam um kit de morango do amor com 8 morangos do amor por R$2.800, que era um influenciador que vendeu, vendeu como joia. Então, um produto, pode ser qualquer um produto, ele pode viralizar da noite pro dia. Pode viralizar. E isso com relação ao poder da internet, né? Que é um poder incrível, né? Incrível. E, Ismael, super bem colocada essa tua fala, porque esse medo, porque o viral, ele é uma parábola, né? Ele faz assim, aproveita enquanto tá aqui, porque ele vai embora. Né? Quem vendeu a R$2.800 aproveitou bem, que o CMV ficou ali, né, em absurdo, 0,001%. Mas, assim, eu tinha muito esse medo. É viral, porque o onigiri, ele é uma comida viralizável, né? Ele é fofo. Nossa. E tô vendo que o cuidado, né, de vocês com a entrega, os desenhos, os ursinhos, os bichinhos. Então, esse cuidado que faz com que o cliente ele tenha a proximidade, sabe? A proximidade do abraço. Hoje está faltando, e aí vai uma dica para as marcas, tá? Tá faltando vocês trazer essa emoção pro produto de vocês, para que o cliente se sinta acolhido, abraçado. E tem produtos que você compra que parece que você se sente abraçado por aquele produto. Então, no teu caso aqui, ó, é tão fofo. Obrigada. Você se sente assim, abraçado, realmente, porque é uma coisa que toca o sentimento. Que bom. Você volta aonde? Eu olhando aqui, né? E eu já tinha olhado tua rede social. Você volta na infância. Quem não lembra de quando era criança que tinha lá seus brinquedos. Então faz você pensar. É verdade. Como consultor de negócios, onde já starta outras coisas, né? Sim. Mas como consultor de negócio,
você tem um produto que leva as pessoas para a infância. É verdade. E, assim, muitas crianças, muitos adolescentes e até adultos, eu falo, crianças de 0 a 100 anos vão lá e lembram da infância. Já tive clientes, assim, de 80 anos, lembrando do onigiri que a avó, que a Bachan fazia. Nossa, parece com o que a minha avó fazia lá no Japão. E até porque, assim, os meus restaurantes, entre muitas aspas, porque eu, assim, se eu tivesse mesmo que me definir como negócio de comida, eu acho que eu era mais uma lanchonete, né? O perfil dele ali, arquitetônico, eu não tenho garçom, eu tenho uma vitrine. O que seria uma lanchonete, uma cantina? Ele não é um restaurante tradicional. E ele não parece um restaurante de comida japonesa. Ele parece uma casinha de boneca, ele parece uma lojinha de brinquedo. Ele é muito colorido, ele não tem cores que remetam a comer comida japonesa. Então, nesse aspecto, é interessante. Tu falou, tu é uma pessoa muito criativa. Eu adoro criar, realmente. E sempre que eu pensei em ter um negócio de comida japonesa, eu nunca pensei em fazer ele da forma clássica. Não estou criticando a forma clássica, e quando eu passo na rua e vejo uma lanterna japonesa, eu vejo negócios com a identidade visual muito mais preto e vermelho, onde puder encaixar também um círculo vermelho, né, para indicar ali a identidade japonesa e tal. É muito legal, aquilo ali realmente me remete à comida japonesa. Mas o onigiri, eu quis focar no formato dele, tanto que o O dele, né, no meu sotaque, é o formato de um onigiri. Uhum. Então, meio que... Quais são as cores? Tem rosa pink, tem amarelo, tem verde, tem lilás, laranja. Acertei as 5 cores da minha marca. Olha aí, sem ó. pensar, sem colar. Então, assim, ele não tem nada de cor de comida japonesa, né? E podia ser interpretado como uma teimosia. Mas não, eu acreditei no diferente. E aí eu volto àquilo aquela bola que levantou. E o viral? Será que o viral se sustenta? E a pergunta que martelava na minha cabeça. Porque eu já estava tentando ser uma franquia desde antes de ter a marca Onigiri to Go. Uhum. Mas eu não podia vender uma franquia de morango do amor, de uma coisa que pudesse cair. E como eu sou psicótica por dados, porque realmente eu gosto de estudar e me aprofundar, eu tenho na minha cabeça, com base em dados, que não é uma coisa viral. O onigiri, ele é parte do dia a dia, da tradição, do hábito de alimentação do japonês, do coreano, do chinês, do americano agora, do australiano, do pessoal da Indonésia. Então, assim, ele está no dia a dia. Então, se outras ondas fizeram isso aqui e foram, por que no Brasil a gente vai fazer isso aqui e vai embora? Uhum. Aí me deu confiança. E agora que eu estou validando, estou validada, estou crescendo, aí sim, né? Eu tenho um joinha. Beleza, eu não precisava ter estudado para concurso. Ufa. Fantástico. Bom, empreender é isso. Falar de empreendedorismo é a nossa alegria aqui no nosso podcast, porque assim, eu tive 50 insights no nosso podcast. Ai, que ótimo. De conversas, de produtos, de certificação, de qualificação, de desenho, de posicionamento, enfim, muitas coisas da conversa. O empreendedor, ele já pegou isso. Uhum. O empreendedor, ele já sabe aonde está o próximo negócio dele. Ele já sabe aonde vai ser, o que vai ser. Uhum. Eu espero que seja uma franquia da Onigiri, tá? Eu também. Mas que legal ouvir tudo isso, ouvir o porquê do empreendedorismo, o porquê que você empreendeu. Porque eu precisava empreender, porque eu tinha filhos, eu tinha contas para pagar, eu empreendi, né, com um filho no colo, que nem tu falou, recebendo fornecedor, com um filho no colo, enfim, a motivação, qual que foi a tua motivação? Seus filhos. Aham. E inspiração também, né? Inspiração, essa né? infância toda que está ali visível, esse abraço, é o abraço que eu dou neles. E o que você não tinha, que era esse espírito empreendedor, hoje é diferente. A tua geração vai ser diferente. Com certeza. Porque os seus filhos... Não, minha mãe empreendia. Quando eu nasci, minha mãe já estava empreendendo. É verdade.
Eu era criança, eu via minha mãe fazendo sushi, fazendo isso e aquilo. Então, a sua geração, ela é uma geração que vai sofrer menos. É verdade. Porque a gente sofreu muito, eu também, porque estude, faça uma faculdade, arrume um trabalho numa grande empresa e se aposente. Sim. Falei, mas minha vida é só isso? Tem nada mais de diferente nesse percurso? Sim, né? Não dá pra cometer nenhuma loucura assim? Abrir uma empresa, por exemplo? Que hoje é loucura. Total, Né? total, exatamente. Mas a gente é meio maluco. Exato. Enfim, isso que faz do nosso podcast é a motivação pra gente continuar. É ouvir histórias como a sua. Ai, que de bom. como você começou, de como que você dá um gás, sabe? Ai, que bom. Dá um gás assim, de você, putz, a gente tá fazendo a coisa certa. Exato. Que é transmitindo para as pessoas que estão assistindo esse podcast que o que você sabe fazer? Eu sei fazer costura. Então, abre uma empresa e vai mexer com costura, vai fazer. Sim. Eu sei fazer pastel. Sim. Faz, começa. Desse jeito. Vai adaptando. Não deu certo assim, adapta ali. Testa. Mas você começou, testou, valida, Isso. muda se for necessário. Quantas mudanças você já passou nesse percurso? Um monte. 1 milhão. Um monte de mudanças. Todo dia. Não morreu com isso. Não. Tá se adaptando, tá melhorando cada vez mais, tá crescendo, tá em expansão. Então, para você que quer empreender, gente, o convite já foi feito. Você que está assistindo esse podcast, você sabe que aonde está o teu próximo negócio, né? Eu espero que seja a Onigiri, espero que a gente tenha motivado você. Eu tenho uma dica depois pro seu negócio. Ótimo. Eu vou te passar em off para os concorrentes não copiarem. Perfeito. E eu queria que você, Janaína, deixasse uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir a gente daqui a 100 anos. Essa mensagem vai estar passando num telão mundial nesse momento. Qual a mensagem da Janaína Passos para o mundo? O que eu posso falar? Sobre empreender, né? Que é o que eu amo falar. Eu penso, se você tem vontade de empreender, não desista tão facilmente. Saiba ler o seu caminho para saber a hora de persistir, a hora de mudar de rota. Não encare uma desistência de um nome. Por exemplo, eu era Sushi da Jana e virei Onigiri to go. Eu não desisti do Sushi da Jana. Eu adaptei a rota, porque eu vi que a rota estava mandando para lá. Saiba para onde vai. Não tenha vergonha de, em alguns momentos, não saber para onde vai. E não encare nenhum muro na frente como uma encruzilhada. Se esse muro for com buracos, por exemplo, vire água, passe por ele. Se for um muro de pedra, vire uma escada e passe por ele. E não tenha medo do muro, porque depois desse muro vem mais muro. Então, se você encarar ele só como um desafio, você vai transpor. E vão ter outros e outros. E aquilo ali vai virar rotina, entendeu? Sabe? É igual, sei lá, eu tenho medo de aranha. Morro de medo de aranha. E eu matei uma aranha. Eu consegui, sei lá, me desvencilhar de uma aranha. Eu sei que eu vou encontrar várias aranhas. E aí eu vou parar de ter medo dela. Mato ali, saio dali, chuto uma para lá, desvio de outra. E assim é, com todos os entraves da vida empreendedora. Não se desesperar. Respira, passa, vira água, vira fogo, vira escada e vai. Não para. Show, que legal. Muito bem colocado dentro do empreendedorismo. Queria te agradecer pela participação aqui no nosso podcast. Foi incrível recebê-la aqui, que nem eu já falei. Tive muitos insights aqui. O pessoal que está assistindo também, né? Você com esse carisma, com essa força de vontade de crescer e de transformar o mundo em um mundo melhor através do empreendedorismo, que tenha motivado as pessoas que nos assistem, assim como tem me motivado até aqui. A Janaína falou sobre adaptabilidade, tá? Você que é empreendedora, ela falou sobre os muros da frente. Todos os muros que você tiver, você vai ter que se adaptar a eles.
Então ela falou sobre adaptabilidade, transforma em água, transforma em fogo, porque na maioria dos casos você vai ter que se adaptar às situações que vão acontecer. Dentro dessas situações você vai escolher entre ser uma vítima ou ser um protagonista. Você pode se vitimizar ou você pode escolher encarar o desafio e vencer esse desafio. Esse foi mais um podcast da Conexo. Siga a Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube. Assista lá mais de 200 episódios para você navegar, maratonar e aprender sobre diversos temas que a gente tratou aqui. Nosso muito obrigado a todos e até o próximo podcast.